Meu nome é Noção Constantino. Este é o primeiro vídeo da coleção de vídeos em que vou estar a falar sobre o WordPress. Então, esta é a introdução. O presente vídeo terá a seguinte agenda. No primeiro ponto vamos falar de o que é um CMS. No segundo ponto vamos falar o que é o WordPress. No terceiro ponto vamos falar qual é a origem do WordPress. No quarto ponto vamos falar que porcaria quer dizer GNU-GPL. No quinto ponto, quais são as vantagens do WordPress. No sexto ponto, qual a diferença entre wordpress.org e wordpress.com. No sétimo ponto, qual é a aplicação do WordPress. Bom, quando me refiro à aplicação, me refiro ao uso. Continuando, o que é um Content Management System? O que é e para que serve um CMS? Sistema gerenciador de conteúdo, vem do inglês Content Management System e tem como objetivo facilitar a criação, a edição, publicação e distribuição de informações em sites, blogs e portais. Principais sistemas CMS gratuitos disponíveis no mercado. Os sistemas de gerenciamento de conteúdo mais popular são o WordPress e o Joomla, que são sistemas em PHP. Ambos são open source. Ambos são utilizados para a criação de sites e portais. Outros exemplos de CMS são o Plone, o Liferay, o Drupal, onde é facilmente realizada a edição de conteúdos a partir do próprio site, podendo ser usado para o gerenciamento de intranet. O Joomla também é muito utilizado para intranet. Nos vídeos futuros vamos falar sobre intranet. Bom, o que faz com que eu faça esse vídeo é realmente para dar a conhecer o que é WordPress. Esta é uma pergunta fundamental. WordPress é um sistema livre e aberto de gestão de conteúdo para internet, do inglês Content Management System, ou mesmo CMS, baseado em PHP como banco de dados MySQL, executado em um servidor interpretador, voltado principalmente para a criação de páginas eletrônicas e blogs online. Nos vídeos futuros também vamos falar sobre o que é um interpretador. Também vai ter um curso específico para falar de banco de dados MySQL. Bom, continuando, criado a partir do extinto B2/Cafelog por Ryan Boren e Matthew Mullenweg e distribuído gratuitamente sob a licença GNU General Public License. O WordPress detém a impressionante margem de 63,6% do mercado de CMS. Bom, é muito bom sempre estudar tecnologias que fazem ou tecnologias que muitas pessoas usam. Isso porque em questões em que você se pega em não conseguir resolver uma certa parte do programa, há quem tenha de alguma maneira chegado à mesma situação e conseguiu sair. Então, ao estudar uma tecnologia que é muito usada mundialmente, você evita gargalos como este, de te pegares num problema em que não podes resolver. Então, pedindo ajuda, os que já passaram pelo mesmo problema podem te facilitar. Este é um ponto muito importante quando se fala de tecnologias. Continuando, para completar, seus principais concorrentes estão longe de representar algum tipo de incômodo. O Shopify tem uma participação de 4,2%. Bom,
vejam só a diferença do WordPress e as demais CMS. O WordPress detém 63,6%. O CMS a seguir que ocupa uma margem é o Shopify, e o Shopify só detém 4,2%. Estamos a falar mundialmente. E de seguida tem o Joomla, que tem 4,1%. Depois tem o Drupal, que tem 2,7%. E por fim tem o Squarespace, tem apenas 2,5%. Bom, é importante relatar que estas margens destes outros CMS que têm 4,2% não quer dizer que não seja significativo, mas isto é para ver isso é para ver qual é a importância de estudar o WordPress. Continuando, esses dados foram retirados do W3 Tech e estão atualizados para 21 de junho. Hoje é 21 de junho, a data em que faço esse vídeo, e quando fui rever sobre as estatísticas, o WordPress ainda continuava a crescer. O WordPress continua a crescer. Continuando, esse amplo domínio do WordPress é apenas um dos vários motivos para que todos os profissionais e estudantes de marketing digital busquem a dominar o uso dessa ferramenta. Qual é a origem do WordPress? Bom, numa das passagens nós podemos ouvir sobre o início, a origem do WordPress. O WordPress surge como um projeto não chamado de WordPress realmente. O seu criador, ou o criador inicial, o Michel Valdrig, até porque antigamente não se chamava WordPress. Bom, vamos dar um passo de cada vez. Surgiu um programador de nome, ou melhor, um programador de nome Michel Valdrig, em 2001, cria um projeto que chamou de B2 Café Log. Era um sistema em que visava a gerenciar uma página e que esta página fosse dinâmica. Bom, o Michel Valdrig cria o seu projeto. Daí, depois de um tempo, ele ficou muito parado, o que preocupou a algumas pessoas, porque ao verem o B2 Café Log, B2 Café Log, ao verem o B2 Café Log, eles viram que era uma ferramenta que facilitava muito a criação de blogs. Bom, quando o Michel Valdrig parou, isso preocupou muita gente. Eles quiseram entender onde é que ele estava. Bom, por se pegarem nesta situação, em 2003, em janeiro, né, dois outros programadores, o Matt Mullenweg e Michael Little, viram a necessidade de fazer fork. Fork é mais ou menos o seguinte: quando se tem um projeto e um projeto open source, quando se tem um projeto open source, daí os atuais programadores de tais projetos veem a necessidade de incluir novas funcionalidades no programa e que faz com que tal projeto seja abandonado ou não se participe, eles podem deixar a versão em que está e fazerem um fork e passarem a pôr novas funcionalidades neste programa. Ou o fork pode ser feito a partir do próprio criador, quando quer, não sei, deixar de continuar o projeto como open source, ver a necessidade de aumentar novas funcionalidades e o software passar a ser software proprietário. Ou alguém que tenha um projeto, eu posso fazer fork dele. Fork mais ou menos seria uma espécie de clone. Copiar o projeto como está
e incluir novas funcionalidades. Então, em janeiro, o Mati Mullenweg e Michael Little fizeram fork do B2 Barra Café Log. Fizeram suas implementações, aumentaram, modificaram todos os outros detalhes, isto aí e tal, tudo mais, blá blá, que o fork foi feito em janeiro. Em maio, o Matt Mullenweg e Michael Little deixaram de chamar o projeto que eles fizeram fork de café, deixaram de chamar de B2 Barra Café Log, passou-se a chamar o que nós conhecemos atualmente como o WordPress. Mas isto foi quando o WordPress era ou estava na versão 1 ou no início, bem dizer. Bom, próximos vídeos talvez seja possível clarificar ou mostrar como é que se faz um fork, e até porque para fazer um fork o próprio projeto deve estar sobre uma certa licença. Algumas licenças não permitem que você o faça. Então, continuando, chegamos ao ponto em que é para falar de que porcaria quer dizer GNU GPL. GNU, General Public License, licença pública GNU, ou mesmo GNU GPL, ou simplesmente GPL. É a designação de software para software idealizada por Richard Matthew Stallman em 1982, no âmbito do projeto GNU da Free Software Foundation, FSF. Richard Stallman originalmente criou a licença para o projeto GNU de acordo com as definições de software livre da Free Software Foundation. Bom, em termos gerais, a GPL baseia-se em 4 liberdades. Que prestem atenção em tais liberdades. Liberdade número 1, a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Esta é a primeira liberdade. A segunda liberdade, a liberdade para estudar o programa, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito desta liberdade. Bom, aqui pus por número 0 porque na programação, ou melhor, quando chamam a falar de computadores e tal, tudo mais, tem aquele modelo de contagem que se chama Zero Based Count, ou contagem partindo de zero e tal, tudo mais. É quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Continuando, a liberdade número 2, a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar a seu próximo. Liberdade número 3, a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade beneficie deles. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade. Continuando, com a garantia destas liberdades, a GPL permite que os programas sejam distribuídos e reaproveitados, mantendo, porém, os direitos do autor por forma a não permitir que essa informação seja usada de uma maneira que limite as liberdades originais. A licença não permite, por exemplo, que o código seja apoderado por outra pessoa ou que sejam impostos sobre ele restrições que impeçam que seja distribuído da mesma maneira que foi adquirido. Bom, uma nota a se tomar. Uma vez que você usou um programa que está na licença GPL, é importante que você não restrinja. Uma vez que você fez modificações deste programa, você deve distribuí-lo de mesma maneira. Continuando,
quais são as vantagens do WordPress? Bom, o WordPress tem N vantagens. Aqui só pude incluir algumas. Passo a citar: uso intuitivo. Você não precisa dominar códigos de programação. De fato, você não precisa realmente saber programar em nenhuma linguagem para poder usar esta ferramenta. É com este propósito que esta ferramenta foi feita, justamente para facilitar a gestão de um blog sem que necessariamente você saiba programar. Continuando, instalação fácil, alta oferta de plugins e extensões, troca de templates sem alterar o conteúdo. Uma das capacidades que o WordPress tem, uma das capacidades incríveis, é esta mesma. Você troca de template, muda o template, pode mudar de tema e ele não altera o conteúdo, ele simplesmente muda o tema ou muda o template. Utilização em dispositivos móveis, sistema de código aberto, atualizações constantes. Vamos supor que você viu um erro no WordPress. Ao reportá-lo, os programadores que detêm este que detêm de uma forma, como é que posso dizer? Não posso dizer detêm. Os programadores que são responsáveis por fazer manutenção do WordPress, ao ver aquele erro, você vê e tal, tudo mais, eles melhoram de uma forma fácil, porque sabem que muita gente o usa. Então, eles têm atualizações constantes em pontos de segurança. Se de alguma maneira eles veem uma brecha ou conseguiram ver uma brecha, é 2x3. Num piscar de olhos, você pode estar com a versão 4.5.6. Num piscar de olhos já estão no 4.5.8, 4.5. Ou 4.6 mesmo. Enfim, continuando. WordPress versus WordPress.org versus WordPress.com. Bom, eu espero que esteja, ou peço a sua atenção em relação a isso. O WordPress.org é o site onde você pode fazer download do programa em particular e é grátis. Você organiza e faz a instalação por si. Bom, tem uma parte em que nós falamos sobre o WordPress ser grátis e ser open source. O que é grátis? Bom, o que é grátis é o que creio que vocês já sabem o que é. Mas o que é open source? Open source, um programa open source é aquele que você tem a posse do código-fonte do mesmo programa. Então, o WordPress é open source. Você tem a possibilidade de ter o código-fonte original do WordPress. E onde é que você faz isso? Ou como é que você tem acesso do código-fonte? Você tem acesso do código-fonte do WordPress a partir deste link, wordpress.org. Continuando, wordpress.com é um serviço pago que completamente faz a instalação e hospedagem. O wordpress.org é a entidade que está a deter por enquanto o código-fonte e é lá onde você baixa o código-fonte. Agora, o wordpress.com já é uma outra empresa, mas eles também usam lá como um CMS primário o WordPress, até porque não creio que eles usem outro CMS, é o WordPress mesmo. Agora, qual é a diferença? Quando você leva o código vindo da wordpress.org, você baixa, deve ter um servidor no seu computador, você leva o código fonte que baixou, vai endereçar lá. Nos próximos vídeos vamos estar a fazer isto, vamos estar a mostrar como é que se faz. Leva o código fonte, vai deixar no servidor, acessas por meio
acessas por meio de Home 127.0 blá blá, acessas o servidor e vais ver lá os arquivos e é assim como você manipula. Enquanto que no WordPress.com você, suponhamos que você tem um negócio e tem um dinheiro, quer um site, você só vai lá, escolhe o domínio do seu site, escolhe qual plano você quer e pronto, já tens um site. Continuando, quando você tem a instalação por si, você tem total acesso dos componentes ou áreas por manipular. Quando você baixa o programa vindo da WordPress.com, você que faz a gestão, você que manipula, você que hospeda o site, você que hospeda aquele programa que você baixou e desenhou sobre o seu site. Todas essas questões quem trata é você, enquanto que no WordPress.com você basta pagar eles hospedam por si e você só escolhe o domínio e já tem lá templates grátis e eles fazem eles fazem, evitam com que você não se bata muito no WordPress.com, enquanto que no WordPress.org você deve, deve saber o que está a fazer, ou mais ou menos isso. Ou você pode aprender a fazer e daí tal, tudo mais, blá blá, aquelas boas palavras. Continuando, quando você, isto no, bom, quando você compra um pacote na WordPress.com, você tem acesso de certas áreas dependendo do seu pacote. Sim, pacotes de gestão são os que estou a referir aqui. Eu não sei qual pacote você compraria, se é o pacote básico, ou pacote member, ou pacote premium, ou master. Não sei qual dos pacotes você compraria, mas ao escolheres um pacote, ou em cada pacote, tem certos componentes ou certas áreas que você não pode manipular. E chegamos no sétimo ponto. Qual é a aplicação do WordPress? Bom, este sistema pode ser usado para administrar sites, blogs, lojas virtuais, portais de notícia, áreas de membros e outros tipos de página. Perdão? As aplicações do WordPress são incontáveis devido à sua facilidade no uso e sua adaptabilidade para possíveis cenários que esta é posta. Onde e quando o WordPress não pode ser usado? Em cenários em que deve-se usar um framework, neste caso não vai ser possível usá-lo porque este é um CMS. Sendo assim, chegamos no fim da nossa introdução do WordPress. Espero que tenha gostado. Se ficou com uma dúvida, faça o favor de deixar a dúvida nos comentários e peço que subscreva no meu canal e ative o sino. Isso vai possibilitar com que das próximas vezes que eu ponha o vídeo no ar, o YouTube te notifique. Obrigado. Yeah.